Pessoal, não muito diferente da última análise que fiz, a Avax continua praticamente dentro da mesma estrutura que vinha trabalhando nas últimas análises, mas isso não significa que o gráfico esteja fraco. Na verdade, o ativo parece estar passando por um processo de compressão cada vez mais evidente. A região dos 8,40 até 8,55 continua sendo o principal suporte do movimento. Toda vez que o preço aproxima dessa faixa, aparece reação compradora segurando a estrutura. Ao mesmo tempo, a região entre 10,40 e 10,55 segue funcionando como uma resistência pesada, impedindo a continuação dos ralis. Ou seja, o mercado está claramente preso entre suporte e resistência, formando uma lateralização longa. O interessante é que, mesmo sem explosão de preço, a Avax continua mantendo volume razoável durante os movimentos. Isso mostra que o ativo ainda tem participação e não parece abandonado pelo mercado. Os testes no suporte continuam atraindo defesa, enquanto os rompimentos para cima ainda não tiveram força suficiente para sustentar continuidade. Outro detalhe importante é que os fundos começam a parecer mais organizados do que os topos. O vendedor ainda segura a resistência, mas também já não consegue pressionar o preço para baixo com facilidade. Isso cria aquela sensação de compressão gradual, como se o mercado estivesse preparando um movimento maior mais para frente. A linha descendente também continua relevante, porque ela acompanha a perda gradual de força dos topos. Então, mesmo quando a Avax sobe, ela ainda encontra dificuldade para acelerar. Porém, ao mesmo tempo, o suporte vai subindo lentamente, diminuindo o espaço do preço dentro da estrutura. Na prática, parece um mercado em equilíbrio temporário. O comprador não consegue romper, mas o vendedor também não consegue derrubar. Se em algum momento houver um fechamento forte acima da região dos 10,50, com o volume acompanhando, a característica do gráfico muda bastante, porque aí o ativo pode finalmente sair dessa compressão longa e iniciar uma expansão mais forte de movimento. Enquanto isso não acontece, a Avax continua sendo um gráfico muito mais de construção do que de tendência definida. Mas justamente esse tipo de estrutura costuma anteceder movimentos grandes quando o mercado finalmente decide um lado. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, comente sua opinião, deixe o like. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Um abraço! O conteúdo apresentado neste canal possui caráter exclusivamente educacional, informativo e opinativo, baseado em interpretações pessoais de mercado, leitura gráfica, análise probabilística e experiência individual do autor. Nada do que é publicado deve ser interpretado como recomendação de compra, venda, alocação de capital ou aconselhamento financeiro. Mercados financeiros envolvem riscos elevados, volatilidade e possibilidade real de perdas parciais ou totais do capital investido. As análises expostas refletem cenários possíveis, construídos a partir de dados disponíveis no momento, percepção macroeconômica, comportamento de preço e diferentes ângulos de leitura do mercado. Cenários mudam constantemente. Cada investidor possui perfil, objetivos, tolerância ao risco e realidade financeira próprios. Portanto, toda decisão de investimento deve ser tomada com responsabilidade individual, estudo próprio e, se necessário, suporte profissional habilitado. Este canal compartilha visão estratégica, não promessas de resultado. Informação não é indicação, cenário não é certeza, opinião não é recomendação.